Boa noite a todos, paz seja convosco. Lucas 2, 22. Passados os dias da purificação deles, segundo a lei de Moisés, levando-no a Jerusalém para o apresentarem ao Senhor, conforme o que está escrito na lei do Senhor, todo primogênito ao Senhor será consagrado, e para oferecer um sacrifício segundo o que está escrito na referida lei, um par de rolas ou 2 pombinhos. Bem, muitos dizem por aí que aqui Jesus ele foi batizado quando era criança. Que a sua mãe levou ele para o templo, né? E ali ele foi batizado quando ele era pequeno, né? Quando ele tinha apenas 8 dias de vida. Então, o batismo de crianças recém-nascidas é aprovado por tais igrejas, porque aqui diz que Jesus foi batizado. Bem, isso é o que falam para você, tá? Porque na verdade, Jesus ele não foi batizado quando era criança. Aqui não diz que Jesus foi batizado quando era criança. Aqui diz que Jesus foi apresentado. Apresentado é diferente de ser batizado. Por quê? Porque batismo é arrependimento de pecados. Quando você está arrependido dos seus pecados, você aceita Cristo como teu Salvador, aí você se batiza nas águas. Então, batismo é arrependimento. Aí eu te pergunto, desde quando que uma criança recém-nascida tem motivos de se arrepender? Eu quero saber qual é a noção dessa criança de saber o que é o certo e o que é errado, que ela nem sabe ainda o que ela está fazendo. Ela não sabe nem por que veio ao mundo. Ela não sabe nem o porquê está ali. Ela está forçada a estar ali, porque o pai e a mãe o levaram ali para ser batizada de algo que ela não sabe nem o que está acontecendo. Eu quero saber que tipo de batismo é esse que as pessoas andam pregando por aí afora. Eu quero dizer uma coisa para você, eu sinto muito, mas você não foi batizado quando era criança. Você simplesmente foi apresentado, somente apresentado. Você precisa sim ser batizado nas águas. Você precisa ser batizado nas águas. Você não foi batizado nas águas, você só foi apresentado. Sim, o sacerdote, ele não fez o teu batismo, ele fez apenas a tua apresentação. Foi o que está escrito aqui com Jesus. Fizeram a mesma coisa. Jesus, quando teve 8 dias de vida, ele foi apresentado porque a lei mandava, a lei dizia que todo primogênito deveria ser apresentado. Então, você não foi batizado, você foi apresentado. Essa é a diferença. Você está entendendo? Jesus ele foi apresentado. Ele não foi batizado quando era criança. Ele foi somente apresentado. Ah, mas tu disseste agora que batismo é para quem tem pecados. Mas Jesus ele foi batizado no Rio Jordão. E agora? Jesus era pecador? Não. Mas por que ele foi batizado nas águas? Por quê? Porque o batismo nas águas é para toda criatura, para todo ser humano, todo ser humano. Então, Jesus ele tinha que ser batizado, sabe por quê? Porque ele era um homem. Então, Jesus não tinha pecado, mas ele deu exemplo e ele tinha que ser batizado por exemplo, porque toda carne humana tem que passar pelo batismo nas águas. Toda carne humana tem que passar pelo batismo. Ele deu exemplo. João Batista foi à frente para mostrar o caminho do Cordeiro. Você está entendendo? Então Jesus ele deu exemplo para todos. E outra coisa. O recém-nascido nessa época, quando tinha 8 dias de vida, ele tinha que ser circuncidado. Circuncidado é tirar a pele do prepúcio do homem. Então ele tinha que ser circuncidado. Jesus ele foi circuncidado aqui. Aqui houve uma circuncisão. Jesus aqui estava dando um exemplo de circuncisão, ou seja, ele tinha que cumprir a lei de Moisés. Você está entendendo? Então ele foi circuncidado aqui. E foi batizado lá no Rio Jordão quando ele tinha 30 anos de vida.
Então você não foi batizado nas águas, você foi apenas apresentado. Quem disse que você foi batizado nas águas quando você era criança está mentindo. Mentiu para você. Porque o batismo nas águas é simplesmente arrependimento de pecados. Todo aquele que crê e for batizado será salvo, mas aquele que não crê, você está entendendo? Será condenado. Então você tem que ser sim batizado nas águas. E outra coisa, batismo não é forçado. Você tem que acreditar. É algo espontâneo do teu coração. É quando você realmente decide aceitar Jesus. É um momento seu e Deus. Quando você quer ser batizado nas águas, você quer aceitar a Cristo, aí você é batizado nas águas. Mas se você ainda não foi batizado nas águas, se você ainda não se arrependeu dos seus pecados, e se você ainda não foi batizado nas águas, eu sinto muito, você ainda não foi batizado. Você simplesmente foi apresentado. Porque aqui Jesus foi apresentado com 8 dias de vida. Ele foi circuncidado. Por quê? Porque os judeus, eles eram circuncidados antes do batismo, antes de vir o batismo. A circuncisão era uma prova de que eles pertenciam a Deus. Então eles tinham que fazer a circuncisão. Aí Jesus vai e se batiza nas águas. Sabe por quê também? Para mostrar que a salvação vem para os judeus e para os não judeus. Ele era judeu e foi circuncidado. E Jesus veio salvar também os não judeus que se batizaram nas águas. A circuncisão era somente para os judeus. Mas você que não é judeu, você tem que ser batizado nas águas. E mesmo você sendo judeu e que crê em Cristo, você também tem que ser batizado nas águas. Porque o batismo é para todos. É arrependimento de pecados. Você tem que ser batizado. Mas isso tem que vir do teu coração. Mas você não foi batizado quando era criança. Mentiram para você. Você não foi batizado quando era criança. Você simplesmente foi apresentado.